dia, love de minha vida. Hoje está um lindo dia, olha que coisa maravilhosa. E aí, vamos refletir aqui brevemente sobre a frase que eu coloquei para vocês, né, hoje. A primeira parte existem tentações que são boas, existem tentações que são para o bem, que são provenientes de Deus. Então a gente tem as más tentações, né, as más inclinações, que podem ser provenientes do mundo mesmo, né? Como, por exemplo, o dinheiro, vamos, né, dizer assim. A gente tem as tentações que são da carne, por exemplo, a gula. A gente tem tentações que são do diabo. E a gente tem as boas tentações que são provenientes de Deus, que é, por exemplo, putz, eu preciso de visitar a minha avó, mas cara, que preguiça. Ou então eu preciso de ir em um aniversário, nossa, mas eu tô tão cansado. Então, nesse caso, eu venci a preguiça para fazer algo bom e não para não fazer algo ruim. Entende a diferença? Então, essas provações, elas são diretamente colocadas por Deus. As outras tentações, elas são indiretamente colocadas, não colocadas por Deus, elas têm a participação indireta de Deus, porque Deus as permite. E por que Ele as permite? Justamente porque Ele precisa que a gente reconheça as nossas virtudes e que a gente as fortaleça. Deus já sabe, né, que a gente tem o que a gente não tem. Ele quer mostrar pra gente o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, quando você é capaz de vencer, por exemplo, a gula, você tá vendo que você tem temperança, né? Quando você é capaz de não roubar, você tem prudência, você desenvolve a prudência. Então, a gente vai desenvolvendo as virtudes e fortalecendo a nossa força interior à medida que a gente resiste às tentações. E você pode reparar que quanto mais você se doar a Deus, quanto mais você chamar Deus para sua vida, mais tentações, gente, adoro esse trânsito, vamos ignorar, vocês já sabem, mais tentações vão aparecer, porque justamente você não chamou, você não quer se tornar virtuoso, porque quanto mais virtudes você tiver, mais santificada vai ser a sua alma, e a gente sabe que só é capaz de subir aos céus uma alma que tenha divindade, porque da mesma forma que eu não posso cobrar pela vida civil de uma pessoa morta, eu não posso bater ali na sua casa depois de você morrer, eu bater ali e cobrar, ó, tem tanto tempo que tá devendo isso aqui, morreu, não existe mais. Então, como que alguém que também não tem divindade dentro de si consegue subir ao mundo divino? Da mesma forma que um morto não consegue viver aqui. O que não tem a divindade desenvolvida aqui não sobe. Por isso, a oração, né, que oramos do Pai Nosso, ela não não nos dê tentações. A oração é: não nos deixeis cair, ou seja, ela vai existir. A gente já entendeu. Mas não deixa a gente cair, entendeu? Não deixa a gente cair. Então elas vão existir. E é bom que elas existam. É bom que elas existam. E tem outra coisa. Perceba que sabe aquela coisa que você fala assim, cara, isso sempre acontece comigo? Toda vez é isso. Vamos supor, toda vez tem uma fila, toda vez atrasa, toda vez tal relacionamento é assim, sabe quando a história ela se repete sempre? É porque aquela é a tentação que você tem que vencer, e Deus não vai desistir, Ele não vai tirar de você até que você pare de resistir e enfim melhore. A partir do momento que você encara e fala, entendeu? Vou melhorar, vou desenvolver essa virtude para melhorar, aí vai parar de acontecer. Então é tipo assim, vou usar um Ozempic aqui porque eu só emagreço com o uso de remédio. Porque toda vez que eu começo uma dieta, eu paro essa dieta porque depois de 15 dias eu fico com muita fome, ou então depois de uma semana eu preciso beber, ou então depois de não sei o que eu preciso comer um doce, eu já sei que eu sou assim, toda vez isso acontece comigo, então eu já vou pro caminho mais fácil. Vai ter reincidência atrás de reincidência, frustração atrás de frustração, até que você adquire as virtudes necessárias para fazer uma dieta, manter uma dieta e manter-se magro. Você vai precisar, sim, desenvolver em algum momento a fortaleza, em algum momento a temperança, em algum momento a prudência. Fortaleza para dizer não, muito obrigada. Prudência para saber quando parar ali de comer. Temperança para não ceder ao álcool, por exemplo. Entendeu? Tem onde fugir, não. Só que aí entra um fator. A gente está falando das questões da nossa alma.
Mas e as questões também fisiológicas, né? Porque tem pessoas que têm essa fraqueza espiritual para desenvolver as virtudes e, né, e conseguir resistir às tentações, porque elas fisiologicamente estão enfraquecidas, né? O metabolismo está péssimo, elas estão inflamadíssimas, a cabeça não funciona. Então é uma união entre o espiritual e o fisiológico, o metabólico. Então existem pessoas que estão espiritualmente enfraquecidas, que não têm a capacidade de desenvolver essas virtudes, porque elas não estão nutridas, porque elas estão inflamadas, elas não têm neurotransmissores saudáveis disponíveis ali para que ela faça aquilo que elas precisam de fazer, para que elas tenham força para desenvolver o que elas precisam. Então é assim, Dani, como que eu vou desenvolver a virtude da prudência, né? Saber quando eu paro de comer, se a minha sinalização de fome e apetite está toda ferrada, porque eu tenho uma resistência à insulina. Como que eu vou desenvolver a virtude da fortaleza, do vou lá, vou treinar, vou levantar e vou fazer acontecer? Se eu tenho um cortisol que está baixo por causa da adrenal, que está cansada, que está mal nutrida. Como que eu vou desenvolver até mesmo a virtude da justiça, se eu não consigo pensar sobre as situações de uma forma clara, porque eu tenho carência de dopamina, carência de neurotransmissores para ver a situação como ela é, né? Para me comportar como eu deveria me comportar. Não tem jeito. Você precisa sim de unir os dois, não é só um.